Olha só, vamos pensar numa comunidade que, nasceu do meio de uma crise gigantesca e, de repente, virou um exemplo de união e força que ecoa até hoje, 2000 anos depois. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos mergulhar no projeto da primeira igreja lá em Jerusalém para sacar o que fez dela algo tão revolucionário. E aqui, bom, aqui tá a chave de tudo. Esse versículo de Atos é basicamente o código-fonte daquela comunidade. Se liga nos 4 pontos: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E olha, isso aqui não era só uma listinha de coisas para fazer na igreja, não. Eram os pilares que sustentavam a vida deles, o dia a dia mesmo. Uma forma de viver completamente nova, sabe? Para aquele tempo era algo fora da curva. Então fica a pergunta, né? O que fez essa galera lá no comecinho se tornar um modelo que dura milênios? A gente precisa deixar uma coisa clara. Não era porque eles eram perfeitos. Longe disso. A questão toda está nos princípios. E é isso que a gente vai fazer, desmontar esse projeto para entender de onde vinha tanta força, tanta inspiração. Ok, vamos lá. Para entender isso, a gente tem que começar pela fundação, pelo alicerce de tudo. Imagina só, num mundo cheio de instabilidade, o que mantinha essa comunidade de pé, firme? A gente vai ver agora as práticas que não só uniam esse pessoal, mas que davam a eles uma identidade, uma força que, olha, era impressionante. Então, o ponto de partida, a primeira peça do quebra-cabeça, era um compromisso sério, de verdade, com o aprendizado. Eles eram totalmente dedicados aos ensinamentos dos apóstolos. Isso é fundamental para entender o resto, sabe? Não era uma fé do tipo, nasci aqui e pronto. Não. Era uma busca ativa, constante, por conhecimento, por crescimento. Tudo isso em cima de uma base de ensinamentos muito sólida, que todo mundo ali compartilhava. E para entender essa base, a gente tem uma palavra-chave em grego, didaché. Quando a gente ouve doutrina, às vezes vem na cabeça um livro de regras, velho empoeirado, né? Mas para eles, didaché era o oposto, era algo vivo, um processo contínuo de ensinar, de instruir. Era o motor que movia discipulado, sabe? Feito para moldar o caráter, a forma de ver o mundo de cada um que fazia parte daquele grupo. Mas aí vem o pulo do gato. Todo esse aprendizado, essa doutrina, não era só para ficar na cabeça, acumulando informação, de jeito nenhum. A parada era profundamente relacional. O conhecimento se transformava em atitude, em ação, no dia a dia, no jeito de tratar o outro. A doutrina ganhava vida era ali, na convivência. E essa vida em comunidade nos leva a outra palavra grega importantíssima, koinonia. Olha, quando o texto fala em comunhão, esquece a ideia de um lanchinho depois do encontro. Koinonia é muito mais profundo. É quase como uma sociedade, uma parceria de vida. Eles compartilhavam tudo: vida, bens, responsabilidades. Essa conexão não era só uma atividade que eles faziam, era quem eles eram, definia a identidade do grupo. Então, para a gente fechar essa primeira parte, podemos resumir assim. A estrutura toda se apoiava em 3 pilares que, olha, não dava para separar. O ensino firme dos apóstolos, a tal da didaché, a comunhão profunda, a koinonia, e um compromisso firme com a oração. Isso não era um cardápio onde se escolhia o que fazer. Eram as 3 pernas do mesmo tripé. Juntas, formavam uma base, uma base absurdamente forte. Certo. Com uma base dessas tão sólida, como é que essa comunidade mostrava para o mundo quem eles eram? Como eles expressavam essa nova identidade? A resposta está em ações, em símbolos muito poderosos, que não só mostravam no que eles acreditavam, mas que os uniam ainda mais. E aqui a gente tem 2 símbolos centrais que definiam quem eles eram. Pensa assim, de um lado, o batismo. Era um ato público, um marco, sabe? O ponto de partida de uma vida nova. E do outro lado, a ceia do Senhor. Isso não era algo raro, era uma prática diária, constante. Funcionava como o coração batendo, o pulso rítmico da comunidade que conectava todo mundo de volta à essência da sua fé, todos os dias. Beleza, a gente já viu a base e os símbolos, mas como era o clima ali dentro? Qual era a vibe, a atmosfera no dia a dia? É isso que a gente vai explorar agora. A cultura que nasceu de todas essas práticas e que definia como era de fato fazer parte da Igreja de Jerusalém. Basicamente, 3 coisas saltam aos olhos. Primeiro, um espírito de reverência, um respeito enorme pelo sagrado. Segundo, uma cultura de acolhimento, e era um acolhimento radical mesmo. E terceiro, uma atitude de adoração cheia de alegria, de gratidão. Para a gente entender essa reverência, tem outra palavrinha grega que ajuda muito:
Phobos. O texto original diz que em cada alma havia temor. Só que a palavra temor, em português, pode levar a gente a pensar em medo, em pavor, de castigo, né? Mas não é nada disso. Phobos, nesse contexto, está muito mais para um sentimento de assombro, de reverência profunda diante da presença de Deus, que para eles era algo real, palpável ali no meio deles. E essa cultura de acolhimento fica claríssima nesse trecho de Atos. É impressionante ler isso. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e repartiam. A generosidade ali não era uma opção, uma sugestão, era o padrão de comportamento. Pensa que numa sociedade cheia de divisões, essa ideia de que o problema de um era problema de todos, nossa, isso era algo completamente revolucionário. E por fim, a adoração. E de novo, não vamos pensar só em música. A adoração deles ia muito além disso. Era uma resposta, de corpo e alma mesmo, a tudo aquilo que eles criam. Era uma festa, uma celebração que transbordava alegria, gratidão e uma entrega total. Era o reflexo da felicidade de ter encontrado uma vida e uma comunidade novas. Bom, a gente já viu os pilares, já sentiu o clima da comunidade, e agora? Qual o legado disso tudo? Por que um modelo de quase 2000 anos atrás ainda é tão importante, tão estudado hoje em dia? Agora, um ponto muito importante. Não dá para a gente romantizar e achar que era uma utopia perfeita. Não era. Eram pessoas de verdade, com problemas de verdade. Eles enfrentaram brigas, desafios, e como a gente vê em outras partes do livro de Atos, tiveram que lidar até com mentira e engano dentro do próprio grupo. Mas mesmo com todas as imperfeições, a dedicação teimosa, sabe? Aquele compromisso firme com os princípios fundamentais, o ensino, a comunhão e a adoração, acabou criando um projeto de comunidade que é muito poderoso. Virou um exemplo de como se constrói um grupo que não só aguenta as pancadas que vêm de fora, mas que, na verdade, cresce e fica mais forte com elas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quando a gente olha para esse modelo tão antigo, a pergunta que fica é: o que dali atravessa o tempo? Quais desses princípios têm um propósito em comum, uma conexão de verdade entre as pessoas, um senso de respeito pelo sagrado? Quais deles são, afinal, os ingredientes essenciais para a gente construir comunidades fortes e que façam a diferença hoje em dia?